A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 24ª semana do Tempo Comum, 19 de setembro de 2025. Nós colocamos à sua disposição o nosso canal, o canal do Padre Aldo Fernandes, para que você possa se engajar, deixar o seu like, se inscrevam no nosso canal, acionar o sininho, compartilhar com os amigos, enfim, para que a palavra se irradie fartamente no mundo inteiro. Muito obrigado pela sua participação no nosso canal e hoje temos a graça de ouvir a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra de hoje, temos na primeira leitura o texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos de 2 a 12, o salmo responsorial será o Salmo 48, com 4 estrofes, tendo entre elas intercalado o refrão: Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Ao longo desta semana, acompanhamos Paulo instruindo Timóteo, um jovem que depois se tornou bispo de Éfeso. Paulo o tinha conhecido na sua primeira viagem missionária e Timóteo é da cidade de Listra, na Ásia Menor, filho de Eunice e neto de Lóide, que o instruíram nas Sagradas Escrituras. E este rapaz recebe, então, na sua juventude, a alegria do Evangelho, o conhecimento de Jesus Cristo que lhe foi transmitido por Paulo. A influência de Paulo é tal em Timóteo que garante a continuidade da mesma influência nas comunidades, inclusive alcançando o ensino, a docência da fé e da moral que caracterizam a comunidade cristã. Por que isso é importante? Muito, porque quem ensina e recomenda o que é bom produz uma ética, um jeito de ser cristão completamente alinhado com o Evangelho e aprovado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se aproveita da palavra de Deus, da religião, da piedade, do Evangelho, para oferir lucros vantajosos, bens, dinheiro, corrompe ou tenta corromper a comunidade usando o próprio texto da palavra de Deus. E isso é condenável pelo Senhor Jesus, por Paulo, e ele o recomenda a Timóteo também. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras de nosso Senhor Jesus e da doutrina conforme a piedade, diz Paulo, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que se compraz em questões e discussões de palavras. Nesta lábia que não convence ninguém, senão engana as pessoas. Daí, desta atitude, ao invés de se produzir santidade, não. Nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Como é possível isso dentro de uma comunidade? Sim, em nome de Jesus e por causa da fé das pessoas, inclusive também das dores,
Lucratividade é uma capacidade de uma pessoa tirar proveito da necessidade, da sede espiritual que os outros têm. Paulo diz que a piedade, sim, é uma fonte de lucro. Que lucro é esse? Aquele de ganhar para Deus pessoas, mas na gratuidade, com desprendimento, quando isso vem acompanhado de espírito de desprendimento. Por quê? Porque ninguém trouxe nada ao mundo e dele nada levará. São as sentenças paulinas que desafiam a cada um de nós ainda hoje. Paulo diz que, tendo o que comer e o que vestir, basta, fiquemos satisfeitos. Porque quem deseja enriquecer cai em tentação e armadilhas, e em muitos desejos loucos, perniciosos, que afundam as pessoas na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. A raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Paulo então atira e acerta o alvo. De fato, em todas as instituições humanas, a busca não é tanto pelo poder, mas o poder pelo dinheiro. Tudo gravita em torno de ter bens para si e para os seus. Estamos assistindo, inclusive, no cenário geopolítico nacional e internacional, ao efeito exatamente desta constatação. A raiz de todo o mal do país e do mundo é a cobiça do dinheiro. E muitos se extraviaram, inclusive da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos, quando viram que isso é um barco furado. Não satisfaz, mas nele entram. Paulo diz: tu, Timóteo, tu que és um homem de Deus, não homem do dinheiro, não homem da politicagem suja, não homem da palavra falsa, da falácia. Tu és um homem de Deus, foge destas coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para ela tu foste chamado e por causa dela tu fizeste uma nobre profissão de fé diante de tantas testemunhas. Paulo faz tudo para configurar neste rapaz um líder inconteste. A comunidade precisa e espera. A igreja tem necessidade de homens honestos. Pilantras, charlatães, em nome da fé, são condenáveis e já estão condenados. E a comunidade mesma deve abrir os olhos e os ouvidos, deve observar os seus líderes, para ver qual é a intenção que tem, sobretudo com relação a dinheiro. Que Deus nos livre deste mal que nos leva a todos e a tudo à ruína, a cobiça do dinheiro. Felizes os humildes de espírito, diz o salmista, porque deles é o reino dos céus. E a quarta estrofe, muito bela, deste salmo, hoje do Salmo 48, vale a pena ser lida. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. A pessoa que busca dinheiro para se enriquecer, mas vai-se ele para junto de seus pais, para o cemitério, que nunca mais e nunca mais verão a luz. O dinheiro não é fonte de felicidade. Jesus andava por cidades e povoados, e uma pessoa transeunte, andarilha, nômade do reino dos céus, não pode carregar muita coisa. Vai com pouca coisa na sacola. Não pode ter peso. Iam com ele os 12, seus apóstolos, e algumas mulheres que Lucas faz questão de citar, dentre elas 3, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa,
um alto funcionário de Herodes, e Susana, e várias outras mulheres que os ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Está errado? Não. Enquanto Jesus e os discípulos se dedicavam à escuta da voz de Deus e à propagação do seu evangelho, do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus, haverá quem ajude, não para enriquecer os que anunciam o evangelho, mas para ajudá-los humildemente com seus bens, os bens que possuíam. Aqui está então, na palavra de Deus de hoje, um tapa no rosto, na alma, daqueles que em igrejas, em comunidades, disputam cargos, querem títulos, querem aparecer, até com as vestimentas que usam, com o tom da voz, com os instrumentos, com os carros, com tudo, para terem dinheiro, para terem destaque, para aparecerem. Desaparecerão diante da face do nosso Deus, que não gosta disso, nem do nosso povo humilde, que se vê humilhado por causa destes falsos profetas, destes falsos líderes religiosos. Que Deus nos livre destas desgraças e nos dê a graça daquela humildade que torna felizes e donos do reino dos céus aqueles que são humildes de espírito. Ótima sexta-feira penitencial e de conversão para todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.